Ainda está fraco, ela ainda não chegou ao púlpito. Aplauda. Ainda está fraco. Amém. Uau. Este evento está uma bala, hein? Eu cá preciso reconhecer que está uma bala. Vocês não estão surpreendidos? Uau! Temos uma outra surpresa. Não acabam, não. Está uma bala este evento, amém? E eu agora vou convidar para subir ao palco a esposa do nosso pastor Batista Magaia, Laura Arthur Neves. Aplaudam bem forte para Deus. Aplaudam bem forte para Deus. Enquanto ela sobe, isto vai pegar fogo. Não se esqueçam do tema empoderamento feminino. Não se esqueçam do tema empoderamento feminino. Segurem firme nisso. Uau, ela ainda não chegou, aplaudam bem forte. Até que ela se sente, aplaudam bem forte para Deus. Uau. Pastora Laura, Pastora Rose, sejam bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer poder aqui estar. Espero que possamos ter uma conversa muito construtiva e que todas nós possamos sair daqui a melhor versão de nós mesmos. Amém. Uau. Dizia eu que, verdade agora, a sociedade hoje, as mulheres, principalmente as casadas, assim como as solteiras, têm vivido uma fase de pressão, porque está todo mundo querendo ser empoderada. Vemos nas redes sociais agora muitas moças postando e colocando aí nas legendas de suas fotos empoderada. O que na verdade é o empoderamento feminino? E a irmã Melanie já havia começado e eu vou pedir que dê continuidade. Amém, glória a Deus. Como eu dizia, que o Senhor ele me ensinava a verdade, que o empoderamento feminino seria a ação de tornar-se poderoso. Pode parecer escandalizador dizer poderoso, mas na verdade a palavra poderoso num sentido de desenvolvimento e influência. Quando a pessoa tem a capacidade de estar desenvolvida e ser influente. Mas o ser poderoso não significa que esta pessoa passará a ser superior a alguém. Muito pelo contrário, significa que a pessoa terá o poder ou o domínio sobre a sua própria vida. Olhamos para a palavra de Deus quando o Senhor nos fala sobre Ana. Ana não podia ter filhos. Em contrapartida, Penina poderia. O que acontece é que a Bíblia nos diz que a ação de Penina irritava Ana. Razão pela qual Ana vai rogar a Deus por um filho. Certo, Deus concedeu um filho. Mas me alegra porque Ana não teve a mesma atitude de Penina. Muito pelo contrário, ela agiu com uma atitude de empoderamento. Por quê? Porque ela teve domínio sobre a sua própria vida. Uau. Ela se guardou, embora já tivessem havido situações que poderiam gerar ira nela. Então, na minha concepção e segundo aquilo que o Senhor ele vem me ensinando, este é o significado de empoderamento. Uau. Pastora Margarida, o que é empoderamento feminino? E o que a Bíblia diz acerca deste tema? Recebam a minha saudação em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Bom, quando eu analisava, eu percebi algo. E esta definição de empoderamento feminino
foi criado numa época em que as mulheres eram... nesse sentido, a visão, quando colocam o empoderamento feminino, era dar poder à mulher. E nós percebemos que, nesse contexto todo, a mulher ela é colocada, em algum momento, como colocam uma igualdade de gênero. Entretanto, essa mulher ela é colocada nessa posição porque ela tinha que definir, ela tinha que se conhecer, ela tinha que saber quais são as suas virtudes ou quais são as suas capacidades, desenvolvê-las e agir por si só. Porque a mulher empoderada, ela conhece limites, essa é a visão do mundo, ou quando foi criado este termo empoderamento feminino. Entretanto, quando eu olho na Bíblia, eu encontro uma mulher que ela estava numa posição muito alta. Por que eu coloco a Esther, a rainha Esther, nessa posição? Porque as mulheres na sociedade, quando se acham empoderadas, é porque elas têm algum valor, elas têm dinheiro, elas têm conhecimento, em algum momento, porque elas têm posses maior que os homens. Entretanto, nós vimos que a rainha Esther, quando ela é colocada na posição de rainha para auxiliar o seu esposo, a Bíblia diz que ela chegou a uma posição em que era necessário ela intervir, porque ela era uma mulher que conhecia o seu papel na sociedade, o seu papel no seu esposo, o seu papel ainda no reino dos céus. Porque a mulher empoderada, ela não cabe simplesmente no mundo. Ela tem que ter esses passos todos. Ela toma uma posição de fazer alguma coisa para o seu povo. Ela rompeu os limites em algum momento quando ela vai ter com seu esposo sem ser anunciada. Porque a causa era maior. Entretanto, ela tomou uma posição também porque não queria que o povo de Deus fosse destruído. Então a mulher empoderada é uma mulher que conhece as suas capacidades, conhece os seus limites e sabe como agir no momento certo. Uau, eu vou ter que segurar um bocadinho só. Eu estava aqui a analisar ainda só de princípio e as duas definições mostram, né, a mulher empoderada como uma mulher, né, que conhece o seu posicionamento em Deus, que conhece os seus princípios e conhece o seu valor e ainda assim sabe se colocar no seu lugar como uma mulher de Deus, assim como uma esposa. Mas temos visto algo de veras interessante ultimamente, né? É que as mulheres têm buscado de forma intensa a independência financeira. As que conseguem alcançar ou as que estão em via de desenvolvimento financeiro são as que geralmente mais falam que são empoderadas. Será que o empoderamento gira em torno disso? Será que ser empoderada é ser endinheirada? E olha que geralmente cria-se essa vertente a mulher que, seja ela solteira, assim como casada, a solteira, quando começa a alcançar a sua independência financeira, começa a não ver necessidade de ter um homem ao seu lado. A mulher que é casada começa a subir acima. O que a Bíblia diz, pastora Laura, sobre a mulher empoderada? O que é ser uma mulher empoderada? Aleluia. Saúdo a todos em nome de Jesus Cristo de Nazareno. Aleluia. Em primeiro lugar, queria saudar esta plateia muito bonita. Estão mesmo ilustres, mostrando a belíssima beleza de Cristo. Aleluia. Em especial, quero deixar a minha saudação ao meu amado esposo que aqui me acompanha. Aleluia. Empoderamento feminino, respondendo à questão da irmã. E para mim, seria traduzido primeiro a palavra empoderamento para que se fale do próprio empoderamento. Aleluia. E eu traduziria a palavra empoderamento em poder da mente feminina. Aleluia.
o poder da mente feminino é que fez com que, numa geração em que as mulheres não eram tão relevantes, tão valorizadas, elas querem procurar, de uma certa forma, a independência. Aleluia. E isso vai ser definido numa das nossas sociedades, que o empoderamento feminino é o alcance, ou é atingir ou adquirir o poder financeiro, alcançando e ampliando o domínio próprio e não estar submissa ao seu marido, dando a igualdade de gênero. É isso que leva as mulheres a se tornarem empoderadas. Aleluia. Mas quando nós olhamos à luz da Bíblia, o empoderamento, nós não vamos olhar num cinismo de poder financeiro. Ainda que a nossa sociedade fixe isso e firme isso. Porque as mulheres realmente, quando se definem como empoderadas, é porque têm um poder material. Mas o empoderamento não tem a ver com poder material. Isso não é uma coisa de você ilustrar por aquilo que você tem, bolsa, sapato. Não. Isso se ilustra com o poder que a sua mente tem de zerar alguma coisa. Uau. E se você não consegue zerar alguma coisa, produzir alguma coisa que tenha eficácia na sociedade, no espiritual, no seu lar, eu te ajudo te dizendo que não és empoderada. Uau. Segura só um bocadinho, pastora Cláudia. O que é empoderamento feminino? Uau, que debate! Saúdo mais uma vez os irmãos aqui. Para mim, empoderamento é poder, é liberdade de expressão. A sociedade define o empoderamento como aquela mulher que cria posses, aquela mulher que tem posses. Muitas das vezes nós vimos agora, nessa nova geração, uma mulher quando tem a capacidade de adquirir posses, tem a capacidade de trabalhar, tem a capacidade de gerar alguma coisa, ela se acha empoderada. Mas o empoderamento não vai simplesmente até aí, não. O empoderamento, uma mulher não pode se sentir simplesmente empoderada não sendo sábia. Porque muitas das vezes o que a gente vê, como dizia a pastora Laura, muitas das pessoas dizem assim, muitas das mulheres dizem assim, porque eu tenho posses, porque eu posso isto e aquilo, por que eu vou precisar de um homem? Aí está. Por que eu vou precisar de um homem? Porque muitas das vezes as pessoas colocam na mente que se eu tenho um homem, é porque um homem é que deve me sustentar, é que o homem é que deve fazer tudo por mim. Não. E a sociedade veio dar essa liberdade às mulheres, liberdade e igualdade, que as mulheres também possam levantar, fazer alguma coisa para o seu bem, ou para o bem para ambas partes. Olhando para a Bíblia, eu vou ver um bocadinho da história da Lia. A Lia foi dada como esposa ao Jacó. O Jacó não precisava dela, porque gostava da outra irmã, que era Raquel. Mas vimos aí uma virtude na Lia, vimos aí a sabedoria nela, porque ela mesmo assim aceitou. O que aconteceu nesses dois casamentos, nessas duas irmãs? A Raquel era uma, por saber que era uma mulher muito amada, era uma mulher que não precisava de fazer nada, então ela simplesmente não fazia nada, só contava apenas com o amor do marido. Mas a Lia não, cuidava mais da casa, cuidava das comidas, cuidava dos filhos, e com isso ela foi abençoada. Deus lhe deu mais filhos e a outra ficou estéril. E com isso ela falou mal com o marido. O marido agora começou a olhar para outra. Então,
O empoderamento não podemos só olhar para a parte da sociedade, não podemos olhar só para a parte de uma mulher, ser uma mulher que tem simplesmente posse, uma mulher que diz, eu, porque tenho, não preciso daquilo. Não. É simplesmente uma liberdade de expressão, uma igualdade de direito. Obrigada. Pastora Rose, o que será empoderamento feminino? Bom, nós tivemos 2 linhas de pensamento aqui e é importante ressaltar que nós somos cristãs. Essa nossa máxima ou a base de entendimento de diversos fatores que acontecem na sociedade. E a minha Bíblia de Gênesis e Apocalipse não fala de empoderamento feminino, mas fala de mulher virtuosa. Uau. Quando nós olhamos para uma mulher empoderada, nós vemos a distorção do plano de Deus para a mulher. Mesmo dentro da igreja, é importante nós percebermos que não precisamos ser empoderadas para sermos virtuosas. Nós temos que ser virtuosas por si só. As virtudes que nós temos, elas já são um poder. Quando uma mulher, ela clama pelo empoderamento, ela sai dos trilhos que Deus colocou a mulher. Porque nós somos a posição de apoio, auxiliar. E em nenhum momento nós temos que lutar com todas as nossas forças para impor respeito, brigar com o homem para termos uma posição. Desculpa, homens que estão aqui. Mas eu acho que as mulheres são extremamente abençoadas de um jeito peculiar, exclusivo da parte de Deus. Vamos voltar um bocadinho só para situar as mulheres que nós nem precisamos de ser empoderadas. Nós só precisamos ser virtuosas. Uau. Ser virtuosa nos dá uma altitude, uma profundidade, uma estabilidade emocional, uma visão acima da média. Deixa-me te dizer uma coisa. Quando Deus criou a mulher, a Bíblia diz que formou. Quando você decide fazer um bolo de coração, você tem que buscar uma forma de coração. É verdade. Deus teve tempo para fazer a mulher, por isso que o homem tinha que dormir, estar em coma profundo para Deus fazer a mulher. E a mulher, ela se parece muito com Deus e foi um dos seres que Deus deu a continuidade da criação. Uau. Pastora Rose, vou pedir só que segure um bocadinho. Vou pedir só que segure um bocadinho essa revelação, amém? Para provocar, nós temos aqui a questão de... A Bíblia, ela diz que o homem é o provedor e a mulher a administradora. Mas o que acompanhamos ultimamente, que talvez gera, né, esta confusão de a mulher sair em busca do empoderamento, né? É que o homem geralmente sai em busca de provisão, mas não traz para casa para a mulher administrar. Ou quando ele sai em busca de provisão e traz para a mulher administra mal. Quem comete primeiro o erro? Quem comete primeiro o erro? O que gera essa distorção? Pastora Margarida. Sou eu? Ok. Para ser breve, a Bíblia diz, como a pastora Rose estava aqui a dizer, que Deus cria a mulher ou forma a mulher para ser adjuntora. E o homem
para ser o provedor da família. O que nós temos que perceber é que o homem é o provedor da família. O homem, no meu ver, ele começa a errar quando sai, vai buscar a provisão e não traz para a mulher administrar. Porque ele está a perder aquilo que é o seu papel primário. 2, a mulher também pode chegar a falhar quando começar a administrar mal a provisão que o seu esposo trouxe. Daí que, numa primeira fase, para responder essa questão, o homem é que comete o erro, porque foi buscar a provisão e não trouxe dar à mulher para poder administrar. O homem saiu daquilo que é o seu papel. Pois a Bíblia diz que o homem é a cabeça. Ele deve trazer provisão à família. Pastora Laura, deixe seu parecer. Amém. Bom, falando do erro que se vê entre o homem e a mulher, para o homem não trazer e pela mulher não administrar bem. Primeiro, quando Deus define o homem após ter cometido o pecado, me lembro muito bem que Deus olhou para a mulher e disse que o castigo dela seria ela ter dores constantes ou duras no parto. Mas ao homem, ele dá uma outra definição. Proverás e do que você proverá comerás. É a função do homem alimentar a mulher. É a função do homem soar, trabalhar para que se possa comer. Então deveria ter na consciência esse homem que se eu não sair para prover, na minha casa não vai se comer. Mas, em contrapartida, tem um outro versículo da mulher virtuosa. Quando o Lemuel vai falar sobre a mulher virtuosa, ela vai dizer que a confiança do seu marido está na sua esposa. O que quer dizer que se o homem não traz em casa várias vezes, acontece porque não confia na mão da mulher. Porque sabe que a mulher ou vai comprar maquiagem ou vai comprar uma bolsa e essa mulher não vai zerar bem aqui em casa. É por isso que a administração da casa acaba sobrando para a cabeça do homem. Pai quer dinheiro de pão, pai quer dinheiro de carrilho, pai quer dinheiro de... Sim, mas é porque você não dá confiança a ele. Se desse confiança a ele, as maiores riquezas que ele traz até no seu coração, ele depositaria na sua esposa. Descendo mais um bocadinho, né? Descendo mais um bocadinho. Há uma questão que vemos nos lares que é de veras intrigante. Desperta muita curiosidade, desperta em nós, atiça. E a questão é, geralmente, a cadeia, né? A hierarquia comunicativa, Deus fala com o homem traz a mensagem à mulher e a mulher faz chegar até os seus filhos. Mas agora nós podemos perceber que o homem, quando se levanta na casa para falar alguma coisa, a mulher de imediato levanta para contestar, ou se não levanta para contestar, faz chegar de forma distorcida ou errada até os seus filhos, ou não faz chegar. Pastora Cláudia, o que gera isso? Afinal de contas, qual é, na verdade, a hierarquia comunicativa de Deus e a família?
A Bíblia diz que o homem é a cabeça da família. O homem é a cabeça da família. Primeiro o homem, depois a mulher, é que vem os filhos. Deus, para falar, fala através do homem. Vemos muitas histórias na Bíblia que Deus fala através do homem. Mas o que acontece, conforme eu estava a dizer, o que nós vemos agora é que a mulher tenta ser superior que o homem por causa desse empoderamento. O que nós percebemos ali? Percebemos a atitude da tolice. Percebemos atitudes de uma mulher tola. Porque nós sabemos que a Bíblia diz que o homem é a cabeça da família. A mulher nunca pode estar em cima. Por mais que ela tenha posses que seu marido, nunca deve estar acima do seu marido. Porque a Bíblia diz que o homem é a cabeça da família. Então, se nós ultimamente vimos esse acontecimento, vimos essas coisas acontecer, porque de fato acontece isso na sociedade, nós estamos diante de uma mulher tola, de uma mulher que quer ser superior, tenta ser superior ao seu esposo. É verdade. Irmã Melanie. Amém. Pode ser escandaloso o que eu vou dizer, mas na minha concepção não definiríamos uma hierarquia comunicativa. Porque a Bíblia nos fala em Ezequiel 22:30: e busquei entre eles um homem. O homem não se refere à pessoa que tem do sexo masculino. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha. Vamos pegar a palavra brecha. Na minha casa, o meu pai pode não ser cristão. Ele pode não ser uma pessoa que se coloca na brecha para ouvir a voz de Deus. Em contrapartida, a minha mãe ora e busca ouvir a voz de Deus para o bem-estar da nossa família. Não vamos assumir que a voz de Deus se silencia por causa disso. Já não me recordo, mas aqui fomos ouvindo que em 1 Samuel fala-se de uma mulher. A mulher era boa, de bom entendimento, em contrapartida o seu marido era rude e mau. E a palavra de Deus em momento algum nos fala sobre a maldade como a natureza do ser de Deus. Significa que Deus nunca se misturaria com o mal, porque não faz parte daquilo que Ele é. Então, na minha concepção, não definiríamos uma hierarquia comunicativa. Tem a ver com quem se coloca na brecha para ouvir a voz de Deus. Uau! Uau! Vamos a uma questão provocadora. Em busca, né? O homem é um provedor. Geralmente, há casos em muitas de nossas famílias, né? Que o homem, segundo, né? Aquilo que a sociedade define, não provê o suficiente ou não tem uma fonte de providência eficaz. Nestes casos, será que pode a mulher elevar o seu cargo e ser a provedora da família? Pastora Rose. Bom, em primeiro lugar, nós temos que perceber algumas coisas básicas para a constituição de uma família. O que falha é muitas mulheres em fazerem más escolhas. Escolhem pessoas despreparadas para serem cabeça delas. O problema começa aí. Muitas vezes, quando se chega o tempo de casar, o que nós queremos é anel no dedo e o título de casada. Esquecemos que é só um dia que a
aquelas pompas e circunstâncias, a vida que se segue tem que encontrar uma pessoa preparada, um líder que sabe liderar como deve ser, uma cabeça que não vai fazer o corpo sofrer, porque uma cabeça que não regula, o corpo sofre. Uau! Quando se trata de providência familiar, nós não podemos esquecer algo. Algumas mulheres cristãs, elas comem o pão da preguiça em nome de que o homem é o provedor da casa. A mulher está na posição de apoio, auxílio. Posso ir mais profundo e dizer que a riqueza familiar está nas mãos da mulher. É verdade. Posso ir mais fundo ainda, dizer que homens inteligentes, sábios, iluminados por Deus não escolhem qualquer mulher. Não escolhem uma mulher que só quer receber e reclamar. Porque ser virtuosa é ser uma mulher que entende que está na posição de apoio, de auxiliar. A minha secretária trabalha mais do que eu. A minha administradora na minha empresa trabalha mais do que eu, que sou PCA. Vou mais fundo ainda, dizer que a minha empregada dentro da minha casa trabalha mais do que eu. Eu sou o cérebro, sou a cabeça da minha empresa, sou o cérebro e cabeça do meu lar, sou cérebro e cabeça do meu escritório. As minhas secretárias trabalham, transpiram mais, eu trabalho sentada, relaxada, usando a minha mente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer que o ser um homem provedor não significa que dá legalidade à mulher para sentar e trocar canais de DSTV, não sei o que, ou estar constantemente a ler a Bíblia. A provisão dentro de casa, ela vai ser de uma forma positiva que vai gerar riquezas quando a mulher perceber que ela tem que apoiar, auxiliar o seu parceiro em tudo. O nosso trabalho é a dobrar, e graças a Deus que nós somos 4x4, não, somos Caterpillar, somos todo o terreno. Uau. Uma mulher, ela já é dotada de tudo isso. Mulher consegue dar de comer a criança, atender os clientes, consegue varrer, consegue estar doente e fazer mil e umas coisas. Mesmo grávida, gravidez é como se você estivesse a sair desse plano natural para um plano abstrato, que você nem se conhece quem você é, de onde é que você vem, para onde é que você vai. Mas mesmo assim, nessa condição em que ela nem se conhece, ela consegue ser proativa. Então, temos que deixar de lado que o homem tem que prover, então dá. A mulher do Provérbios 31, a Bíblia diz que ainda de manhã cedo ela se levanta, diz que ela compra herdades, diz que aquela mulher veste a sua família de púrpuras, linho fino, diz que aquela mulher, ela vai ver propriedades, vende cintos, sai. É uma mulher que está dentro de casa, está fora de casa. É por isso que eu digo que nós nem precisamos de empoderamento. Nós só precisamos ser virtuosas. Porque o empoderamento é lutar contra a natureza divina. Porque a forma como o mundo nos mostra o que é ser empoderada, nos mostra que nós temos que impor, nós temos que ter direitos iguais. Nós não vamos nunca. Eu nunca vou ser homem, nem quero ser homem, porque ser mulher é mais sublime. É maior, é uma honra poder estar numa posição, desculpa homens, superior. Desculpa mesmo, eu volto a dizer, quem tem a capacidade que uma mulher tem é um ser muito superior. Mulher consegue motivar um homem caído que não está conseguindo prover como deve ser, more.
isso aí não é nada. Amor, nós vamos conseguir. A mulher faz o homem. A mulher gera riquezas. Mas muitos homens têm que saber procurar mulher virtuosa e não empoderada. A empoderada quer, dá. Eu quero, tu tens que me dar. Viste aquele oferecendo ali caro, tens que me oferecer caro. Não sei o que, está ali no espelho. Só para mostrar o corpo, a beleza. Só para mostrar que tem um poder de compra. A virtuosa, ela não tem problema de um dia estar de sacos e outro dia estar de púrpuras e linho fino. Ela não tem problema de aparecer sem make-up e outro dia estar plena, maravilhosa, com make-up da última gama, porque é uma mulher extremamente organizada. Então tudo parte da parte estrutural. Com quem que nós nos aliamos? Não te alies com quem tu não queres ser. E não case com alguém, ou, por exemplo, muitas pessoas casam com quem elas conhecem hoje. Nós temos que casar também com a pessoa que vai se tornar. E nós sermos o combustível para moldar aquela pessoa a ser o homem dos nossos sonhos, a pessoa que verdadeiramente nós vamos ter prazer de auxiliar. Porque quando tu auxilias uma pessoa que não está a trazer frutos verdadeiros, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma família disfuncional. Então não é só porque é bonito, é pregador, ou porque tem dinheiro, ou porque vai à igreja. Nós temos que estudar a mente do homem e ver o nível de maturidade, de liderança, de organização, de responsabilidade, de comprometimento, para nós podermos nos aliar. Uau! Fica a dica, mulheres. Você não precisa ser empoderada, você só precisa ser virtuosa. Uau! Só para atiçar mais um bocadinho nessa questão, Pastora Margarida. Bom, a mulher jamais deve tomar um papel que não lhe pertence. Porque as coisas já estão bem definidas. A Bíblia diz que ela foi criada ou foi instituída para ser adjuntora. O fato do homem não prover mais, porque temos esses casos em que a mulher recebe mais que o seu esposo, não torna esta mulher superior ao seu marido. E também o fato do homem prover um pouco menos que a mulher não significa que este homem é menos homem por causa disso. O que a mulher deve perceber é tomar posição daquilo que foi constituída para fazer, que é auxiliar o seu marido em todas as coisas. O seu dinheiro, mulher, não é para comprar cabelos, não é para simplesmente pôr roupas de marca, é para auxiliar o seu esposo. Quando a mulher sai, vai buscar aquilo que ganha, porque nós não somos mulheres, a vida é difícil para a mulher sentar ou sair e trabalhar, tomar o dinheiro para si só no seu bolso e dizer que este é meu. Tanto que a Bíblia nos ensina que quando nós somos um casal, tornamos um só, quando nós vamos buscar alguma coisa para nossa família, nos juntamos e dali constituímos uma coisa só e começamos a distribuir as tarefas para poder edificar a nossa casa. Então você, mulher, precisa perceber que você precisa auxiliar o seu marido até com as suas finanças, porque no final do dia, quem vai precisar de pão para alimentar o seu filho enquanto o seu marido está a trabalhar é você. Porque no final do dia, quem vai precisar de uma capulana para sair? Você. Será você. Em algum momento, os homens são malditos por causa da mulher não saber gerir ou ajudar o seu marido. Existem mulheres que o homem dá tudo quanto ganha e a mulher começa a fazer má gestão das coisas. Por quê? Porque acha que o dinheiro do marido toda hora irá prover, mas não. Nós as mulheres, a pastora Rosa falava aqui do Provérbios 31, tem uma parte que eu gosto muito. Além da mulher sair para comprar, fazer todas essas coisas, a Bíblia diz que a mulher, quando levanta cedo, diz ainda de noite, a mulher
toma as coisas e começa a distribuir tarefas. Para dizer que a mulher, por mais que saia de manhã para trabalhar, as coisas ela organiza de noite para que aqui em casa a secretária saiba o que comer, o que vai preparar, como vai gerir os seus filhos. Algumas mulheres no trabalho você ouve, o telefone está a tocar. Será a secretária diz, vamos comer o quê? Diz, anda com a Alane, chivone. Está a ajudar como mulher. Então a mulher precisa mesmo posicionar-se, saber qual é o seu papel. Não ajudar simplesmente em palavras que em algum momento nem ajudam. A mulher precisa ser adjuntora em tudo, como aqui a pastora Rose dizia. Mulher, você tem um papel importante. Tanto que as pessoas dizem que quando o homem casado anda mal vestido, a culpa é da mulher. Eu vou lhe dizer mais, mulher, você é o espelho do seu esposo, você é o espelho da sua casa, você é o espelho daquilo que o seu marido faz. Enquanto você não perceber essas coisas, vai continuar a gerir mal aquilo que é o seu lar. E consequência disso, a Bíblia diz que ela vai se destruir. Uau. Desculpa interrompê-la. Só queria chocar algumas mulheres aqui. Choca, pastora. Eu, quando me casei, os primeiros 5 anos do meu casamento, meu marido não provia nada. Não são 5 dias, nem 5 semanas, nem 5 meses. Estou a falar de ser mais do que 5 anos. Eu era provedora e submissa dentro da minha casa. Uau. Eu tenho orgulho de dizer que o homem milionário que está ao meu lado eu fiz. Uau. Esse é o poder da mulher virtuosa. Você não pode ser materialista, mas tem que ter uma mente com discernimento. É verdade. Porque existem pessoas, ou vou namorar com o canga ouvir. Não acontece nada. Antes de dizer sim, você tem que ver se essa pessoa aqui, se você colocar na panela, é cozível. Uau. Você pode encontrar uma pessoa sem nada. O perigo é você encontrar uma pessoa sem nada e essa pessoa permanecer sem nada. É você encontrar uma pessoa sem nada, mas que dentro dele está carregado, está cheio. Uau. Então tem que ter discernimento para identificar esses 2 tipos de homens. Porque há homem que não vai a lado nenhum, esse você vai se cansar. Mas há um homem que quando você faz assim, o chovo chega mais de uma. E não aquele que você empurra e não Nada acontece acontece. nada. Então você tem que ter discernimento para ver além do que você vê hoje, agora, na situação da pessoa com quem você está. Então, nós não somos materialistas, nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Uau. Nós somos filhos de quem nos deu domínio sobre todas as coisas, debaixo da terra, na terra, que voa, no mar. Nós temos domínio sobre todas as coisas. Então, nunca negue alguém pela condição atual. Negue uma pessoa por ter uma mente pequena, atrofiada, que não evolui. Uau. Uau. É sobre ser virtuosa e não estar por cima. Amém, mulheres? Para finalizar, até vamos deixar assim. Pastoras, últimas considerações? Vou só fazer uma questão provocadora para terminar. Amém? E todas as pastoras terão que responder.
mesmo a mulher trabalhando, qual é a importância do homem dar dinheiro, dar mesada? E o homem deve dar mesada? Será que o homem deve dar mesada à mulher que trabalha? Qual é a importância disso? Pastora Laura, vamos começar contigo. Vai deixar sua resposta e sua última consideração só para corrermos com o tempo. Amém. Louvado seja Deus. Enquanto nós procuramos responder às questões da irmã cá, aproveite também mudar tua mente, irmã, né? Amém. Amém. Esse é o nosso objetivo, mudar a mentalidade. Então eu quero responder de uma forma simples, se calhar, né? A questão que ela fez, a importância do homem dar à mulher. Eu não diria dar dinheiro. Não responderia como dar mesada. Mas responderia como cuidar da mulher. A mulher, quando ela é criada, ela está debaixo de alguém. Deus cria o homem e a ele tem a responsabilidade de cuidar do homem. Mas Deus cria a mulher e cria a responsabilidade do homem cuidar da mulher. Algumas vão questionar assim, como assim? Vai ler bem a Bíblia e vai encontrar que Deus, quando dá a lei da criação de todas as coisas, Ele dá ao homem antes da criação da mulher. Ele vai dizer, coma livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Mas deu a função do homem transmitir a lei à mulher. A Bíblia já não diz que Deus falou de novo com a mulher. Então, o que significa que a mulher está debaixo do homem, está debaixo dos cuidados do homem. Só que aí é que entra o problema de muitas mulheres quererem devorar tudo. Porque quando a mulher, ela quer igualdade de gênero, ela quer subir na dimensão daquilo que ela não deveria subir. Então, essa mulher, na sua burrice, ela pensa que vai ser igual ao homem. Já dizia a pastora Rose, eu sou mulher e quero continuar a ser mulher. Meu marido tem que sair a dizer, eu deixei minha esposa em casa. Minha esposa é meu bebê, eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que saber qual é a necessidade que ela tem em casa. O que lhe falta? É assim como ele chegou a Ana, o que lhe falta? Até provocava a Penina porque lhe dava mais porções. Mas ele também estava inquietado porque o que se passa, minha esposa? Os homens deveriam procurar saber o que se passa, minha esposa. Os seus cabelos não estão bem. As roupas que você veste já são velhas. Só que o homem também, na sua burrice, procura aquilo que está em casa fora. E eu vou vos dar um segredo. Árvore de Natal só é árvore de Natal quando nós embelezamos. Se o homem não consegue embelezar a árvore de Natal, logo não é homem. Fica a dica, homens. Fica a dica. Fica a dica, homens. Eu tenho que transformar a árvore de Natal naquilo que eu desejo. É por isso que quando você compra a árvore de Natal não tem nada lá. Você que compra algumas frutinhas e embeleza a árvore. Então, a beleza da mulher surge quando o homem também toma responsabilidade. Essa é a
minha esposa. A minha preciosidade deve estar nela. Então você, mulher, tem que estar capaz de tornar também o seu marido a sua preciosidade. Porque, portanto, exigir, você expulsa o homem. Eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto. Acaba provocando uma certa doença ao homem. O homem, ao invés de ter o equilíbrio mental, o homem fica distorcido. Porque a mulher está sempre a cantar. Você não vê? As outras vestiram bem, eu também quero. E aproveito desde já, jovens. Para finalizar, Muitas das jovens pensam que eu, quando me casar, meu marido tem que me dar carta para eu levantar o dinheiro. Porque ele pode levar dinheiro e gastar com os seus amigos. Ele não tem a obrigação de te dar o cartão. explica. Você é auxiliadora. Então, para auxiliar, tem que auxiliar naquilo que, se calhar, o homem não está a saber gerir bem. Se ele não está a gerir bem as amizades dele, então você é a culpada. Porque você deveria ser a melhor amiga do seu parceiro. Ele não é obrigado. A mente dele não tem que estar em turbulência. Porque a minha esposa, assim que entrou o salário, vai me cutucar até eu lhe dar toda a carteira. Não. Então saibam, vocês jovens, que quando casarem, a vossa mente tem que estar capacitada para gerir, para cuidar e para atrair o amor do seu marido ao ponto de ele cuidar de si. E assim eu encerro. Agradeço a Deus pela oportunidade que me foi dada. E Deus ricamente possa nos abençoar. Graça, paz e prosperidade a todos, amados irmãos. Amém. Irmã Melanie, rapidinho só, dê sua resposta e sua última consideração. Amém. Diz a Bíblia em Gênesis que e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Dizer que você é responsável por cuidar daquilo que foi formado de algo que foi tomado de si. Uau. Amém? Então é desta forma que eu respondo. O homem é responsável por cuidar da mulher. Dizer que um para a questão anterior, dizer que a descida do Espírito Santo não foi provocada apenas pela presença das pessoas naquele lugar, mas a Bíblia vai nos relatar que eles estavam reunidos, unidos, juntos, para dizer que o homem e a mulher são um. Então eles precisam se portar como um. Tendo um, como não? Se são um e um tem, os dois têm. Uau. Dizer que a igualdade de gênero nunca será alcançável. O que será alcançável é a equidade de gênero. A equidade é a adaptação das oportunidades, tornando-as justas. A justiça é uma natureza de Deus. Deus não se mistura com a igualdade, porque foi dada a responsabilidade ao homem de amar a mulher e foi dada a responsabilidade à mulher de ser submissa. Uau. Então não tem como eles serem iguais, mas tem como adaptar as oportunidades, os papéis na sociedade para que sejam justas. E a justiça faz parte daquilo que Deus é. Uau. Então, muito obrigada pela atenção. Pastora Cláudia, sua resposta e a última consideração. Uau, eu acho sim que o homem deve dar. Apesar de estar a prover pouco, deve dar à sua mulher. Porque a Bíblia diz que o homem foi dada a responsabilidade de cuidar da sua esposa. Então, o homem deve prover e trazer a casa. Por mais que seja pouco, por mais que a mulher tenha muito,
A mulher deve ser submissa e deve sim receber tudo que vem do marido, sem reclamar. E outra coisa, a Bíblia diz que deixará o homem a sua casa e virá se juntar à mulher, que formarão só uma única pessoa. Então, eu tenho, porque estou a prover muito, meu marido está a prover pouco. Meu marido, sim, tem direito de me dar aquele pouco. E eu costumo dizer, o salário do homem é sagrado para uma mulher. Uau. Obrigada. Pastora Margarida, sua resposta e última consideração. Direi que o homem não precisa dar a mesada à mulher. O homem deve trazer à casa aquilo que ele vai buscar como provisão. Uau. Na família, para juntos poderem edificar a sua casa e que não falte mantimento na casa. Então, mesada é o homem tirar um pouco daquilo que ele ganha. Mesada é o homem repartir aquilo que ele ganhou. Homem, não é para você dar mesada à sua mulher. É para você trazer aqui, colocar na mesa. Mulher, trazer o que ganhou, colocar na mesa. E juntos planear a sua família e começar a fazer alguma coisa para vocês. Em jeito de fecho, eu quero dizer, mulher, muitas coisas dependem de vocês ou de nós, porque também sou mulher. A pastora Rosa dizia que é possível, ou para se verificar aquilo que o homem carrega, a mulher deve ir lá cutucar, tirar, poder ser visível aos homens. Então, mulher, tome a posição. Eu não canso de dizer isso, porque em algum momento é porque a mulher, ela desvia-se daquilo que é o seu propósito. Você pode muito mais daquilo que você faz agora. Você só precisa se posicionar, porque quando as pessoas se posicionam, Deus age. E quando Deus age, a transformação, a beleza, a brilho. Então, mulheres, posicionemos. Homem, ganhe maturidade, ok? Porque outra coisa que pode fazer com que o seu casamento não ande, por mais que a mulher seja sábia, é por falta de maturidade. O homem precisa ser maduro, responsável, para poder ser cabeça na família. Como a pastora dizia, não faça sofrer o corpo, porque vai doer os ossos também. Então, tome nota, Deus possa abençoar. Nos vemos em breve. Uau! Pastora Rosa, vamos fechar com chave de ouro. Bom, eu sei que essa questão é por causa de um vídeo também meu que circulou a dizer que os homens têm que dar dinheiro às mulheres. Aquele vídeo, ele fala de um problema que tem havido dentro dos relacionamentos. Existem homens que começam responsáveis e se tornam irresponsáveis dentro do casamento. Eles perdem a sensibilidade e deixam a esposa no cargo de tudo dentro do casamento. Principalmente se for proativa e também consegue ganhar e trazer sustento. Alguns gastam dinheiro fora, conseguem dar presente, irmãs, amigas, colegas, qualquer pessoa que lhe pede dinheiro na rua dá, mas nunca se preocupa com a sua esposa dentro de casa. Mas, indo de acordo com aquilo que a Bíblia diz em João 3, versículo 16, que porque Deus amou o mundo de tal forma que deu. Em Efésios diz, maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Uau! Que por ela padeceu, morreu na cruz. Quer dizer, é um amor sacrificial. Uau! O amor que o homem tem por uma mulher não pode ser condicionada pela submissão ou insubmissão dela. Não pode ser condicionada
pela proatividade dela ou pela preguiça dela. É um amor que se equipara ao amor de Cristo, um amor sacrificial. E o homem precisa perceber que o amor está diretamente ligado à doação. A atitude de amor é dar. Dar seu tempo, sua atenção, seu carinho, seu dinheiro, presentes. Verdade. É dar Uau. oportunidade. Só por nós estarmos aqui é uma forma de demonstração de amor dos nossos maridos. Uau. Porque por eles nos chamar, nos dão liberdade de seguirmos os nossos sonhos, de fazermos, de procurarem saber o que é que você sonha, o que é que você tem dentro de ti, de fazer descobrir o que você é. Dinheiro faz rir as mulheres, dinheiro faz bem às mulheres. Se o homem perceber, às vezes pode comprar um sapato que eu não gosto, pode comprar um vestido que eu vou receber, sei receber, mas não estou tão feliz. Um homem que se sacrifica e busca trazer alguma coisa, não é constantemente, não podemos chamar de mesada, mas de quando em vez. Eu lembro a forma como eu saltitei. Uau. Quando a nossa história mudou. O primeiro marco de que a história tinha mudado foi porque o meu esposo apareceu em casa com um maço assim. Me lembro como se fosse hoje. Eram 70 mil meticais. Acho que há 6 ou 7 anos atrás. Ele disse, vai se mimar. Uau. Você não compra nada fogão. Me vir com coisas originais aqui. Eu só vestia calamidade. Porque eu era provedora da minha casa. Eu tinha que pagar renda, pagar empregada, pessoa que ficava com criança, pagar tudo. E meu esposo sempre foi vaidoso, gosta de estar bonito e organizado. Ele ficava mais organizado do que eu não conseguia nem entrar na loja para comprar uma saia de 300 meticais. Bastava dizer em 300 meticais, eu dizia, é muito, na calamidade, 1, 2, 50, chapa 25, eu vou para lá. Ele trouxe, eu fui com muito, eu disse, mas não é para comida, criança, disse, não, é para si, não compra nada para ninguém. Uau. Eu pensava que seria eu a comprar o primeiro carro da nossa família. O primeiro carro que meu esposo me ofereceu foi um VW. O segundo carro que ele me ofereceu foi um Mercedes. O terceiro carro que ele me ofereceu foi um Prado. O quarto carro que ele me ofereceu foi um BMW V8. Espere um pouco. Não tem como você colher o que você não plantou. É verdade. Toda a colheita é fiel à sementeira. Então é importante que os homens percebam. Algumas pessoas não percebem. Pastor Rosa, como apoia o seu esposo? Pastor Rosa está ali. Pastor Rosa dá vida. Pastor Rosa, como levanta. O que aquele homem faz num culto? Eu não sou uma pessoa que gosto muito de expor minha vida particular. Se eu pudesse expor, houve um tempo que toda semana me oferecia 1 a 2 buquês de flores, 1 a 2 buquês de flores, 1 a 2 buquês. Isso ativa o amor na mulher, porque é verdade. A mulher precisa se sentir amada, não em palavras ou com um anelo. É constante o homem demonstrar amor de uma forma sacrificial. Uau. Não é que ele tem
No princípio, as rosas que ele comprava para mim eram rosas de 200 meticais, mas ele trazia rosa. Uau. Os bombons que ele comprava para mim eram aqueles de 5 meticais na altura, mas ele trazia. O chocolate era Cadbury, mas ele sempre se esforçava, cada momento com o seu nível. Então, o que acontece? Muitos homens não ativam o romantismo na mulher, porque o que gera? Quando o homem traz, nem que seja uma garrafa de água, na rua, comprar mesmo aquele chocolate assim, de moeda, não sei se ainda existe. Há um chocolate de moeda. Só trazer aquilo, dizer, é para ti, amor. Ativa o romantismo. Ativa gratidão. E a gratidão é que traz paz, alegria. Não importa o tamanho de erros que aquela pessoa pode cometer, mas quando você consegue colocar um coração de gratidão, criar um coração de gratidão na sua esposa, dificilmente essa mulher te sobe a cabeça, te falta respeito. Dificilmente essa mulher te trata com desdém. Não é o volume. Hoje eu falei do volume, mas houve um tempo que era chocolate, aquele amarelo, aquele bombom. Ele vinha, me dava. Às vezes, quando ele acertava um jackpotinho por aí, quando viajasse para ficar sul, voltava com uma saia para mim. Andava na loja, comprava uma coisa para ele, comprava sempre uma coisinha, uma pecinha para mim. E isso gera gratidão e nos faz perceber que o nosso esforço não é em vão. Então, homens que estão aqui, não aceitem isso de eu dou todo o dinheiro à minha mulher. Sim, dentro de casa é preciso nós organizarmos as finanças. Dinheiro da casa, dinheiro da mulher, dinheiro do marido, dinheiro da poupança. Mas naquele meu de lado, eu preciso mimar o meu marido. Naquele do meu esposo de lado, é preciso ele mimar a mulher. Imagina você voltar para casa e encontrar que teu marido colocou pétalas na cama. Uau. Comprou um champanhe sem álcool para vocês. Fez uma massa bonzecada. Uau. Trouxe KFC, colocou ali. E diz, amor, fiz para ti. Uau. Minha irmã. O coração fica atiçado. O coração fica amigo. Uau, fechamos com chave de ouro. E fica a dica para todos. A palavra diz que a função do homem é amar a sua esposa e a sua esposa ser submissa ao seu marido. E eu digo mais, o amor gera submissão e a submissão gera amor. Para você que é solteiro, se sabe e é do sexo masculino, se sabe que não sabe dar amor, não te mete em relações. E se você é mulher e quer se meter em uma relação e não sabe ser submissa, não se mete em relação. Primeiro trabalhe o seu caráter para depois poder se juntar a alguém para não colher frustrações. Amém? Assim termina o nosso talk show. Muito obrigado, pastoras. Eu vou pedir a produção de fora rapidinho para remover. Uau!